Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul, temos a honra de dar as boas-vindas a todos e todas. Agradecemos a presença dos nossos convidados, diretores e funcionários do SENGE e dos nossos parceiros. Hoje celebramos uma marca histórica, 84 anos do SENGE-RS. Mais do que festejar o tempo, celebramos a valorização da categoria e as conexões sólidas que construímos ao longo de mais de 8 décadas de dedicação à valorização dos profissionais da engenharia e ao desenvolvimento do nosso Estado. E falar em conexões é falar em comunicação. Afinal, a liderança eficaz e o sucesso profissional dependem da nossa capacidade de praticar uma comunicação assertiva. Aquela que expressa ideias e opiniões de forma clara, honesta e respeitosa, gerando resultados de alto impacto como consequência. Pensando nisso, preparamos um momento único de troca de conhecimento e de fortalecimento mútuo. Sejam todos muito bem-vindos e tenham um excelente evento. O chão firme sob os pés, a luz que acende, as soluções que movem a sociedade. Atrás de cada detalhe existe a mente de um engenheiro, de uma engenheira. Profissionais que transformam ideias em desenvolvimento. Mas para que esse conhecimento construa o futuro, é preciso que garanta a dignidade do seu presente. É aí que as nossas histórias se cruzam. Há 84 anos, o Sindicato dos Engenheiros no Rio Grande do Sul ergue a voz por quem impulsiona o nosso Estado. Somos uma força viva de combate, atuando firmemente pela garantia de direitos, pelo cumprimento do salário mínimo profissional e por acordos coletivos justos. Estamos nos locais de trabalho cobrando segurança, nos tribunais protegendo carreiras e oferecendo suporte integral para a qualificação de toda a categoria. Celebrar esta trajetória é reafirmar que uma engenharia forte e valorizada só existe com um sindicato vigilante e incansável. SENGE-RS. Nosso maior projeto é você. Eu vou convidar agora o presidente do Sindicato dos Engenheiros, o engenheiro agrônomo César Henrique Ferreira, que vai dar as suas boas-vindas, vai fazer uso da palavra e depois dar início aos trabalhos de hoje. Presidente, por favor. Quero cumprimentar toda a nossa diretoria que está aqui, todos os nossos convidados, e dizer que é um prazer receber vocês todos aqui no nosso auditório, na nossa casa, para celebrar, há 84 anos atrás, um país muito diferente do que era hoje, né? Um país e um estado basicamente agrário, grande parte da população, a maior parte da população vivia no meio rural. População de Porto Alegre, talvez uns 200, 300 mil habitantes, um outro Brasil. Um grupo de engenheiros decidiu e resolveu criar esse sindicato, essa entidade, para defender os interesses da categoria naquela época, com visão de futuro. De lá para cá, muitas pessoas, muitos colegas nossos, muitos engenheiros e engenheiras ajudaram a construir essa entidade, fazendo com que ela chegasse até aqui forte, representativa, importante, relevante, não só para a categoria, mas também para a sociedade, na medida em que a gente propõe e trabalha temas importantes para o desenvolvimento da sociedade, do país e do Estado. Nesse período todo, 84 anos, não é brincadeira, essa entidade, a partir destas pessoas, todas que participaram aqui, na diretoria, nos conselhos,
na nossa equipe de trabalho, que é muito importante, dá todo um suporte para que a entidade exista, né? As diretorias passam, mas a nossa equipe está lá trabalhando. Aliás, eles estão aqui também. Esse tempo todo a entidade foi capaz de se adaptar às mudanças, né, que ocorreram aí ao longo do tempo, né, com o envelhecimento da população, a mudança da pirâmide demográfica, o avanço da tecnologia, e tantas outras. Ou seja, a entidade adquiriu o que se diz hoje, o que se fala muito hoje, a capacidade de resiliência aos novos tempos. E nesse período todo, o que a entidade procurou fazer, o que a gente faz hoje, é basicamente organizar a categoria, aperfeiçoar e qualificar cada vez mais as negociações. Haja visto, inclusive, uma mudança radical que tem acontecido aí no mundo do trabalho, né? Buscar permanentemente, o nosso desafio aqui, a sustentabilidade financeira de uma entidade para se tornar relevante e permanecer ao longo do tempo. E também, muito importante, buscar espaços na sociedade que a gente possa conversar e propor políticas adequadas de desenvolvimento com valorização da engenharia e dos engenheiros, coisa que falta muito ainda para o Brasil. Nesse meio tempo todo, várias questões históricas aí que todos acompanham, desde a discussão do petróleo, passando aqui no estado pela implantação do polo petroquímico, na criação da lei dos agrotóxicos e do receituário agronômico. Em todas essas ocasiões o SEJ esteve presente, participando. Mais recentemente, na implantação da indústria do polo naval aqui no estado, não é? E contra as privatizações em setores estratégicos para a sociedade, como saneamento, energia e tantos outros. O SENGE sempre esteve presente defendendo os interesses da sociedade e da categoria. Pois para celebrar essa história toda, nós resolvemos então trazer a nossa palestrante, que desde já eu agradeço muito a disponibilidade, para conversar um pouco conosco sobre aquilo que a gente nota que nos tempos modernos de hoje a gente às vezes deixa um pouco de lado, que é justamente a comunicação entre as pessoas, entre as entidades, né? Entre os governos, buscando, no nosso caso aqui nós temos um projeto de buscar sempre humanizar a engenharia, fazer com que a prestação de serviço da engenharia sirva para o desenvolvimento das pessoas e da coletividade. Então, por isso, a gente ofereceu para a nossa categoria, para os convidados, esta palestra, né? Essa apresentação, que vai servir também de uma reflexão para cada um de nós e a gente vai continuar conversando com esse tema ao longo do tempo, porque não vai se extinguir aqui, né? Então, desde já, eu quero apresentar para vocês a Débora Blum. Até convido ela para subir ao palco, então. A Débora é fonoaudióloga empresarial, mestre em distúrbios da comunicação humana pela Universidade Federal de Santa Maria e referência em comunicação no ambiente corporativo, com mais de 20 anos de experiência, não parece, mas é mais de 20 anos de experiência. Já treinou mais de 20 mil profissionais e líderes em grandes organizações nacionais e multinacionais. Ela também é palestrante internacional, instrutora premiada na Universidade da Espanha e autora do best-seller Comunicação Assertiva, Aprenda a Arte de Falar e Influenciar, que está aqui, né? Ela trouxe alguns exemplares que ao final vão ser sorteados. Todos se inscreveram lá no Simpla, tem um númerozinho lá, então vão ser sorteados três exemplares do livro dela. Quero anunciar aqui para vocês também que no final da apresentação dela, nós vamos abrir aí para algumas perguntas, então ao final da apresentação vai ser
projetado aqui um QR Code, vocês podem encaminhar por ali as perguntas, tá bem? Então eu agradeço aí a atenção de todos e vamos ao que interessa. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, doutor César. Então, boa tarde, oficialmente. É uma honra participar desse evento comemorativo aos 84 anos do Senge. Para mim é um dia bem especial eu poder estar aqui com vocês hoje. E isso não é clichê, é de verdade. Por que é especial? Por 2 motivos. O primeiro é que aproximadamente 80% hoje dos clientes que eu atendo na mentoria são engenheiros. E o segundo motivo por estar aqui e ser tão especial é que meu pai era engenheiro. E hoje ele não está mais conosco, mas eu tenho certeza que ele ficaria muito orgulhoso de saber que eu estou aqui hoje. E agora eu vindo de carro para cá, fiquei me lembrando de algumas falas dele. E agora, nesses últimos anos, eu lembro de algumas vezes que eu conversei com ele. Ele ia nos médicos, voltava de algumas consultas furioso. O médico não me entende, aqueles médicos não sabem é nada. Antes de fazer medicina, os médicos tinham que fazer engenharia para aprenderem a pensar. Esse é meu pai. E eu conheço muitas pessoas extremamente competentes, inteligentes, altamente capacitadas, mas ao falar, a pessoa tem algumas dificuldades de comunicação. São pessoas incríveis, com ideias fantásticas, mas ao passar a sua ideia, muitas vezes a mensagem fica confusa, as pessoas, algumas são prolixas. Tem algumas pessoas que têm aquela mensagem direta e reta. Vocês conhecem pessoas que são super objetivas? Curto e grosso, vou direto ao ponto, não fico enrolando. Só que essas pessoas muitas vezes passam a impressão de grosseria, ou de serem brabas, de serem muito ríspidas. E ainda conheço muitas pessoas que têm muito a contribuir, mas por algum motivo se calam. Medo de falar, medo de se expor, medo das críticas, medo dos julgamentos. Enfim, esse cenário é muito comum. Levanta a mão aqui quem exerce algum papel de liderança, por favor. Se não, no trabalho, todos nós exercemos algum tipo de liderança na nossa família. Então, imagino que teriam mais mãos levantadas aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês refletirem. Não precisam responder em voz alta. Quantos de vocês aqui já saíram de uma reunião pensando, não entenderam nada do que eu falei? Sabe esse sentimento? Em quantos momentos aqui você percebe que as pessoas não te ouvem ou não te ouviram com interesse e atenção? No seu dia a dia, na sua rotina, você costuma comunicar mais para informar, para apontar problemas, para mostrar soluções ou para influenciar? Eu quero que vocês pensem nessa última pergunta. E agora vocês vão se conectar com 3 pessoas. E vocês vão discutir sobre esta pergunta, principalmente no papel da liderança. Eu vou dar 1 minuto e meio para vocês trocarem algumas ideias sobre essa questão. E aqui o nosso tempo vai ser marcado com um som. Quando vocês ouvirem de novo esse som, significa que o tempo terminou. Então eu peço a gentileza que vocês se conectem em trios, se possível, se não formar trios, então que seja alguma dupla, mas que vocês falem sobre isso, sobre essa pergunta. Atenção, vou cronometrar o tempo, tá? O tempo está cronometrado. Valendo.
Ok, muito obrigada. Aqui não é para chegar a nenhuma conclusão, é para vocês pensarem um pouco. Não tem certo, não tem errado. Tem a realidade de cada um. Muitas vezes o líder enfrenta situações bem desafiadoras com a sua equipe. Conversas difíceis. Como que vocês lidam, ou como vocês se sentem, ou como vocês se sentiriam quando tivessem que corrigir uma tarefa mal feita? Como vocês se sentem quando precisam corrigir uma tarefa mal feita? Será que essa é uma das conversas difíceis? Desagradáveis? Desafiadoras? Como você se sente quando tem que discordar, quando precisa discordar da maioria? É fácil ou difícil? Isso vira um debate de ideias ou um combate de ideias? Como que é para você cobrar uma entrega atrasada e lidar com a reação do outro? Como que é dar um feedback? Como você dá feedbacks com frequência? Como que é fazer a avaliação de performance? Ela existe na sua prática? Aqui existe, maravilha. Como que é enfrentar um comportamento desrespeitoso? Dizer, eu não gostei do jeito que você me tratou, da forma como você falou. Como que é dizer não para alguém? Então, essas conversas são conversas desafiadoras. O meu papel é ajudar as pessoas a tornar essas conversas difíceis conversas relevantes, que nós precisamos ter. Então, eu trabalho como fonoaudióloga, estou formada há 26 anos, mas há 20 anos eu entendi qual era o meu propósito. Eu não tenho clínica, não tenho consultório, não trabalho como fonoaudióloga nessa parte da saúde, mas eu trabalho nas empresas, procurando ajudar os profissionais a se comunicarem bem, a dizerem o que tem que ser dito de uma forma clara, respeitosa, assertiva, empática. Ajuda os líderes a liderarem, a inspirarem, a engajarem as suas equipes. Então, eu faço isso há 20 anos e tenho 3 filhos. Quem tem filhos aqui? Então, é só na minha casa ou vocês também sentem como é desafiadora a comunicação em casa? Na família? E lá, para mim, é a minha maior escola atualmente. Porque as minhas filhas sabem que eu trabalho com comunicação e elas me cobram. Mãe, você não foi específica. Faltou dar um exemplo. E eu digo que eu tenho um terceiro filho, que é o meu livro. E como vocês estão de aniversário, então hoje vamos sortear para dar de presente aqui alguns exemplares. Nesses 20 anos que eu trabalho dentro da fonoaudiologia empresarial, nas empresas, dando treinamentos, palestras, eu tenho a oportunidade, e é uma bênção, que eu acredito que eu tenho a chance de conhecer realidades diferentes. Esses são alguns clientes que eu trabalho, eu já trabalhei. E quando eu entro na realidade dessas empresas, eu percebo que todas elas têm um ponto em comum. A comunicação é um fator chave para o sucesso do seu negócio, independente da área e do segmento empresarial. E para os profissionais que trabalham nessas empresas, a comunicação é uma habilidade que serve de escada ou serve de trampolim para as pessoas crescerem, evoluírem profissionalmente e terem relacionamentos mais saudáveis. Então, essa é a minha realidade. Hoje, o nosso foco é olhar para a comunicação como um meio para que as lideranças obtenham sucesso no seu dia a dia. Como você pode falar e influenciar, impactar positivamente as pessoas? Ao contrário de que muitas pessoas pensam ou até mesmo dizem, a comunicação não é um dom, ela é uma habilidade que nós aprendemos, treinamos e praticamos. Então, primeira realidade é uma premissa. A comunicação é poder. Sim ou não?
É um poder que pode apaziguar, trazer paz ou gerar guerra. Temos líderes aí que são grandes exemplos para o bem e para o mal. Como você tem usado esse poder nas suas mãos? Vocês todos têm caneta e papel? Tá bom. Então agora eu gostaria que vocês pensassem quem foram os líderes que mais influenciaram você, a sua vida, a sua carreira. Volta no tempo e pensa. Quem foram essas pessoas que exerceram maior influência, que te ensinaram lições valiosas? E eu peço que você escreva o nome de uma delas. Tem 3? Ótimo, que coisa boa! Olha, muito bom. O que essa pessoa falava para você? O que você mais aprendeu com ela? Então, do lado desta palavra, da pessoa, você vai escrever uma palavra, que foi um grande aprendizado. Pensaram? Escreveram o nome e o aprendizado? Tem pessoas que nos ensinam a não fazer. Olha, isso eu aprendi que esse tipo de liderança eu não quero ser. Sabe aquela liderança dura? Comando, controle, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu sei que isso funciona, esse modelo funciona, mas é um custo emocional muito alto. E tem líderes que a gente aprende realmente pela inspiração, que são aqueles que são o próprio exemplo de liderança. Então, eu imagino que vocês escreveram aí pessoas que influenciaram positivamente pela inspiração, sim ou não? Agora, levanta a mão quem aprendeu ao que não quer ser ou que não fazer, porque sofreu na pele. Quem já teve alguma liderança um pouco negativa, pesada? Alguns, muito bem. Você no dia a dia, como engenheiros, a maioria aqui, você tem construído muros ou pontes nessa relação com as pessoas? Porque a comunicação faz isso. Estabelece uma conexão, uma ponte que eu me aproximo, ou ela pode ser um grande muro, uma barreira que me afasta das pessoas. Como que você percebe essa construção? Ninguém é tão bom, tão autossuficiente, que faça um bom trabalho sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de um bom trabalho de equipe. Nós precisamos da soma de muitas competências. Isso é fato. Então, nós precisamos de conexão. A liderança só tem sucesso no momento que ela consegue essa conexão entre o time e eu, líder, com os meus liderados. Tem um ciclo que eu chamo do ciclo dos 4 Cs, que é extremamente importante que todos nós aqui alimentemos todos os dias. O ciclo dos 4 Cs começa com a tua comunicação. A qualidade da sua comunicação, quando ela é positiva, assertiva, ela vai ter um impacto direto na conexão humana. Aquele líder que é respeitoso, que é um líder que fala de forma calma, educada, com clareza, com objetividade, com um posicionamento firme e ao mesmo tempo empático, começa a se aproximar humanamente da sua equipe. Quando existe essa conexão humana, a gente começa a construir uma relação de confiança. E havendo uma relação de confiança, automaticamente vem a colaboração. E esse ciclo ele se torna virtuoso. Por outro lado, quando a sua comunicação é uma comunicação muito fria, impessoal, muito formal e distante, ou agressiva, você não consegue se conectar humanamente com as pessoas vão querer distância. Quando não existe essa conexão humana,
não se cria uma relação de confiança. E quando não existe a relação de confiança, não vem a colaboração. E o trabalho se torna muito mais difícil. Faz sentido? Então, pensem como é que anda a qualidade dessa comunicação. Como anda essa conexão em casa, com a família. Muitas vezes nós temos conexões que já se quebraram. Hoje em dia a gente vive no mundo da polarização. Fulano saiu do grupo, cancelei a amizade do outro, né? Em fração de segundos, porque um não pensa igual ao outro, existe uma quebra dessa conexão. Com outras pessoas, a gente tem uma conexão, às vezes, frágil, porque, olha, depende, tem dia que essa pessoa tá legal, tem dias que ela tá ruim. Então, é meio de lua a nossa relação, a nossa conexão é mais ou menos. Mas tem algumas pessoas que nós temos uma conexão tão sólida que faça chuva ou faça sol, venha problemas ou não, estamos juntos. Então, o líder que consegue estabelecer essa conexão forte, essa confiança, trabalha junto, trabalha unido e tem sucesso. Isso vai depender diretamente do tipo de comunicação que você estabelece com as pessoas. Vocês sabiam que existem 4 tipos de comunicação? Todos nós usamos os 4 tipos. Eu vou explicar cada um deles e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de pessoas. Esse é o fulano. Que pena que minha mulher não estava aqui. Minha esposa tinha que ouvir isso. Meu marido, esse é o meu marido, esse é o meu chefe. Mas o meu convite é que vocês não pensem nos outros, que vocês olhem para si. Porque todos nós transitamos pelos 4 tipos de comunicação. Temos a comunicação passiva, a agressiva, a passivo-agressiva e a assertiva. Vou falar um pouco de cada um. Comunicação passiva acontece quando eu não falo por medo da reação, por medo das críticas e por medo dos julgamentos. Porque isso eu quero agradar, eu quero ser legal com todo mundo, eu quero ser o gestor amigão, o gestor bonzinho que passa a mão para não me incomodar com ninguém. Nesse tipo de comunicação, os diálogos são internos. Eu penso, mas eu não falo. Ai, como eu gostaria de chamar o fulano e falar isso, isso, isso. Mas nós ficamos imaginando os diálogos e eles não acontecem. Ah, quando der eu falo. Mas esse dia nunca chega. Na comunicação passiva, você tem dificuldade de dizer não, você tem dificuldade de impor limites, por medo da reação dos outros. Essa passividade, ela vem na omissão. Você está numa reunião, deveria se posicionar, mas fica quieto. Eu não vou me incomodar, não quero incômodo, vou deixar quieto. Omissão. O líder omisso não inspira confiança. Às vezes a passividade vem na submissão, quando eu me submeto a algo que está me fazendo mal. A pessoa foi grosseira, ela está me tratando mal, mas eu não consigo me posicionar. Eu me submeto passivamente. Às vezes a comunicação passiva vem pela vitimização. Eu não falo, porque ninguém me dá espaço, ninguém me escuta, ninguém leva a sério o que eu digo, ninguém me ouve. Ó céus, ó vida, eu sou um pobre coitado. Se ninguém te dá espaço de fala, crie o seu espaço de fala. Levante a mão e diga, eu gostaria de trazer algo bem relevante para essa reunião. Gostaria de acrescentar algo para todos pensarem e refletirem. Peça a palavra. Busque o seu espaço de fala. Não se vitimize. Aqui nós estamos pensando, eu não consigo falar alguma coisa ruim, mas até as coisas boas que você deixa de falar também fazem falta. Um elogio, um agradecimento, uma validação. Dizer você é importante para mim. Então,
não expressar reconhecimento, amor e gratidão pelos outros é como comprar um presente e nunca entregar para a pessoa. Não faz sentido. Ah, mas ela sabe que ela é especial, ela sabe que eu gosto do trabalho dela, ela sabe que eu admiro o trabalho dela. Não. Tem que ser dito. E aí vem a importância dos feedbacks positivos. Geralmente, no meu trabalho, eu percebo que, primeiro, as pessoas têm muita resistência para dar feedback, porque é uma conversa desafiadora. E segundo ponto, tem muita gente que diz assim, eu não vou elogiar porque a pessoa é paga para fazer isso. Não faz mais que obrigação. Mas o ser humano precisa de reconhecimento, o ser humano precisa de validação. Ele precisa se sentir importante, ele precisa entender que aquele trabalho é visto, é valorizado e é reconhecido. E às vezes essa valorização tem mais peso do que o próprio salário para motivar alguém. E se alguém aqui se identificou em alguns momentos com essa comunicação passiva, eu quero que vocês pensem nessa frase. Todas as coisas que eu deixei de dizer ainda hoje conversam comigo. Aquilo que você não bota para fora ocupa espaço. Sabe quando você engole sapo, engole sapo, engole sapo? Ou você implode porque doenças psicossomáticas começam a se desenvolver, uma úlcera, uma gastrite, uma enxaqueca. Guarda. Ou você explode. Quando não aguenta mais, o copo transborda, explode. E geralmente a gente explode em quem? Na família. Às vezes em quem não tem nada a ver. É para reflexão. No oposto da comunicação passiva, tem a comunicação agressiva. Se o passivo pensa, mas não fala, o agressivo fala sem pensar, fala sem filtro, não tem papas na língua. Não olhem para o lado. Na comunicação agressiva, eu tô tão incomodado, às vezes vem aquela emoção ruim que eu só penso em desabafar, eu tenho que falar aquilo que tá trancado. Então eu tô focada nas minhas necessidades, eu não penso se o outro vai gostar ou não vai gostar, eu simplesmente falo, não me interessa o outro. É aquela pessoa que se diz super sincera, como se isso fosse uma qualidade. Olha, eu sou sincera, transparente, viu? Eu falo o que eu penso. Mas isso não é sinceridade, isso é sincericídio. Porque quando as suas verdades, a sua opinião ofende, humilha alguém, deixa de ser sinceridade, chama de outra coisa. Ah, mas essa pessoa precisa ouvir essas verdades. Sim, precisa. Mas dizer uma verdade de uma forma agressiva é como regar uma planta com água quente. Vai morrer. Não funciona. Tem um outro tipo de comunicação. Vou falar um pouquinho mais da comunicação agressiva. O que acontece? É que eu tô tão focada em mim que eu não me coloco no lugar do outro. Quando eu vou falar, eu não penso se o outro vai gostar ou não gostar. Eu não tenho empatia. E às vezes a gente não tem nem consideração, porque tá tomado por uma emoção. Impaciência, raiva, ansiedade. Quem nunca, gente? Quem nunca pegou um pouquinho mais pesado do que era necessário? Nessa comunicação nós não escutamos, porque é uma comunicação mais impositiva. Aí a agressão ela é percebida ou pelas tuas palavras, quando nós usamos palavras duras, negativas, ofensivas, aquelas críticas, palavrões. Palavrões são características de uma comunicação agressiva. Mas às vezes essa agressividade não é vista pelas tuas palavras, ela é percebida no seu tom de voz. Quando você fala alto, fala gritando, você está agredindo através da linguagem não verbal. Às vezes não é a sua voz, não são as suas palavras, é a sua linguagem corporal. Não falei nada, tá bom, faz aí, César, faz o teu jeito então, tudo bem, ok, lava as minhas mãos. Não xinguei, não gritei com ele, mas foi ou não foi agressiva?
O que está acontecendo? Pode me explicar? Não xinguei, não gritei, mas fui ou não fui agressiva? Sim. Muito cuidado. E tem uma outra comunicação muito tóxica, muito danosa para as relações, mas às vezes ela fica disfarçada de brincadeirinha. A comunicação passiva-agressiva é quando nós usamos ironia, deboche, sarcasmo, indiretas, cinismo, aquela alfinetadinha, porque você tá com aquilo trancado, mas você não quer ser agressivo. Então, essa emoção ruim, ela escapa por esse tipo de comentário. Debochezinho, sarcasmozinho. Que bom que em vários momentos somos assertivos, sim ou não? Sim, com certeza. Mas eu acredito que poderíamos ser mais. O que é ser assertivo? Vou trazer uma lista, e aí vocês vão dando um check aí. Ah, isso eu consigo, isso é fácil para mim, isso eu consigo. Ser assertivo é ser sincero e transparente, é conseguir dizer aquilo que precisa ser dito com sinceridade, respeito e empatia. Porque o agressivo é super sincero, mas ele fala de forma desrespeitosa e não tem empatia. Ser assertivo é ter uma escuta ativa, é dar também espaço para o outro falar. É um diálogo que eu consigo ter mesmo com pessoas que pensam diferente de mim. Eu consigo dialogar com pessoas com pensamentos divergentes, sem aquilo se tornar um combate de ideias. Ser assertivo é conseguir ser claro e objetivo. Você fala e as pessoas te entendem. Não existe aquele ruído no meio do caminho. Além disso, você escolhe as palavras que vão realmente facilitar para que o outro compreenda. Existem palavras positivas, negativas, seguras, inseguras. E nós devemos selecionar as palavras mais assertivas. Além disso, é controlar o tom de voz mesmo quando está com raiva, porque às vezes a gente tem vontade de pular na jugular da pessoa, mandar longe. Às vezes a gente perde a paciência. Mas mesmo nesse calor da emoção, eu respiro e mantenho a minha voz respeitosa, tranquila. Eu controlo a minha expressão facial. Além disso, eu sei o momento certo de falar e o momento certo de silenciar. Porque o silêncio, muitas vezes, sim, é uma atitude assertiva. Quando que o silêncio é assertivo? Quando eu percebo que a emoção está tomando conta e aí vai dar briga. Então eu recuo, vou dizer assim, olha, prefiro que a gente pare por aqui, eu vou pensar e amanhã a gente retoma a nossa conversa. Isso é uma atitude assertiva. E às vezes é aquele silêncio que tu pensas, eu quero ter razão ou quero ser feliz? Vou mais é ser feliz. Tem coisas que a gente não precisa, tem brigas que a gente não precisa entrar para ter razão, mas tem gente que quer dar sempre a última palavra, quer ser o dono da verdade, quer ter sempre razão. Mas isso não entra em contradição com a atitude antes, que é aquilo que eu guardo, vai conversar disso depois? Ótima pergunta. Esse silêncio, ele é intencional. Eu escolho não falar nessa briga, não entrar nessa briga, ou eu escolho agora não falar e falar depois. Porque, às vezes, não é o momento. A pessoa está muito exaltada, então tudo que você falar não vai entrar, ela não vai receber. Às vezes, você está muito nervoso, se falar naquele momento, vai falar errado. Então, aí você busca uma outra oportunidade, mas fala. Ok? E, por último, autocontrole. Para fechar aí com essa lista, com chave de ouro. O elemento mais desafiador para a maioria das pessoas. Sim ou não? Controlar as emoções. Muito bem. Então, para desenvolvermos a comunicação assertiva, existem muitas estratégias, muitas técnicas.
Coloquei todas no livro, todas, muitas, não todas, mas hoje, pelo tempo, eu selecionei 3 elementos essenciais para vocês saírem daqui aplicando já, gente, agora, hoje, para se tornarem cada vez mais assertivos. 3 elementos. Esses 3 elementos vocês vão precisar focar, como se fossem 3 pilares, ok? 3 pilares para vocês olharem com uma nova perspectiva, uma nova visão. Primeiro, é como se tivesse uma lupa. Primeiro você vai olhar para si mesmo. Como eu tenho me comunicado? Com quem eu tenho sido mais agressivo? Com quem eu tenho sido mais passivo? Que situações eu sou mais passivo-agressivo? Em que momentos eu me considero assertivo ou assertiva? Autoavaliação, autoconhecimento é a base para a pessoa comunicar de uma forma assertiva. Quem lembra, agora vamos voltar na época de colégio, quem lembra da terceira lei de Newton? Podem me falar qual é? A ação e reação. O que essa terceira lei de Newton tem a ver com a comunicação? Vocês acham que tem ou não tem relação? Toda, total e absoluta. Prestem atenção, gente. Tudo que você fala, a forma como você fala, o que você fala e como você fala, vai gerar no outro, sempre, invariavelmente, um sentimento. Tudo que você fala pode deixar a pessoa, pode não, deixa a pessoa com um sentimento bom ou ruim. A pessoa pode ficar com raiva de você, pode ficar indignada com você, pode ficar chateada, decepcionada, pode ficar alegre, empolgada, motivada, calma, tranquila, dependendo do que você fala, como você fala. Você também gera uma impressão, boa ou ruim. Essa pessoa me passa uma impressão de segurança, credibilidade, profissionalismo, confiança. Esse cara aí tá muito nervoso, não me passou confiança. Me parece que ele tá inseguro, parece que ele tá enganando, mentindo. Passamos o tempo inteiro impressões boas ou ruins. E também, e aqui eu chamo muito a atenção, que a forma como você fala, o que você fala, como você fala, vai gerar no outro a reação. Eu posso, numa conversa, deixar a pessoa mais reativa, porque ela se sentiu atacada. Ela pode ficar mais combativa, mais agressiva para se defender. Ou ela pode ficar mais receptiva. E todas as estratégias que eu vou passar para vocês agora é para que vocês gerem no outro uma atitude receptiva. Que a pessoa fique aberta a te ouvir. Então, vamos lá. Primeiro ponto, autorresponsabilidade. Olhar para a terceira lei de Newton e saber que o que acontece nas minhas relações muitas vezes depende de como eu conduzo as minhas conversas com os outros, os diálogos. Porque geralmente eu escuto, ele que não me entende. Será que ele que não entende ou você que não foi claro o suficiente? A autorresponsabilidade para o líder é essencial. Muitas vezes os diálogos não acontecem, não fluem e geram muita resistência e se tornam verdadeiros embates. Porque nós geramos resistência. Como? Quando eu não me coloco no lugar do outro num diálogo. Quando eu começo a criticar, julgar e atacar o outro. Quando nós ficamos discutindo quem está certo, quem está errado. Um sempre vai sair feliz e o outro vai sair triste. Quando eu vou em busca de culpados. Quem enviou esse documento errado? Não é quem enviou o documento errado, é por que esse documento foi enviado por engano. Não busque culpados, busque o motivo ou a solução. Quando nós interrompemos as pessoas e não deixamos elas falarem, isso começa a gerar uma grande resistência. O tom de voz agressivo, um tom de voz irônico vai deixar a conversa muito mais difícil.
Falta de clareza, a pessoa que enrola, que é extremamente prolixa, também começa a gerar bastante resistência. E as emoções, quando estão no controle. Eu não consigo controlar as minhas emoções. E falando em emoções, levanta a mão quem já teve uma discussão e depois se arrependeu. Peguei pesado. Falei demais. Quem não levantou a mão é porque esqueceu. Mas eu tenho certeza que já passou por isso. O que acontece? Que a gente fica com raiva, fala e depois assim, perdi a cabeça, exagerei, falei o que eu não devia ter falado. Vamos entender um pouco o que se passa no nosso cérebro. Tudo que você fala ou faz, quem comanda? O cérebro. Não é novidade para ninguém. O que eu vou trazer para vocês são 2 sistemas que estão o tempo inteiro se alternando para comandar as tuas ações e as tuas decisões e a tua fala. O sistema 1 e o sistema 2. Isso está bem detalhado nesse livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. E eu vou falar de uma forma bem simples e extremamente resumida. O sistema 1 é o nosso cérebro mais primitivo, é o sistema límbico. Extremamente importante para nos proteger e para economizar energia. Então, ele é automático, rápido, associativo e impulsivo. É aquilo que a gente faz no piloto automático. Vocês se imaginem andando na rua, quando de repente vocês escutam o barulho de um tiro. Em fração de segundos, o sistema 1 vai fazer você reagir de que forma? O que você vai fazer? Se abaixar, se esconder, sair correndo. Graças ao sistema 1. Que bom que em fração de segundos existe essa reação de proteção. Tem coisas que a gente fala que não precisa pensar, porque você já tem o domínio do assunto. Sim ou não? Tem outras coisas que você precisa pensar um pouquinho mais. Então, esse sistema, que é o nosso sistema mais primitivo, o sistema límbico, ele sempre gera, assim, essas reações, luta, fuga, defesa ou ataque. Principalmente como uma forma de proteção, mas também para economizar a energia do nosso cérebro. O sistema 2 é o sistema lento. Ele não é automático e rápido. Por que ele é lento? Porque ele é racional. É o nosso córtex pré-frontal mais evoluído que pensa. Então, antes de tomar a decisão de alguma coisa, antes de falar alguma coisa, o meu sistema 2 faz eu analisar a situação, o contexto, e depois eu vou falar. Eu gostaria que vocês passassem por uma experiência de sentir o cérebro em ação, identificando se é o sistema 1 ou 2 que está em funcionamento. Vocês aceitam um desafio? Não vai ter choque, eu prometo. Vocês só precisam responder algumas questões em voz alta. Quem não responder em voz alta não vai passar por essa experiência de perceber o cérebro em ação, tá bom? Então vamos lá. Para quem aceitar esse desafio, qual é a emoção que você percebe na tela? Quem já teve uma reação impulsiva no trânsito, meter a mão na buzina, xingar a pessoa, de vidros fechados, de preferência? Quem nunca? Quanto que é 2 mais 2? 4 mais 4? 5 mais 5? 15 mais 15? 20 mais 20? Contrário de grande? Alto? Gordo? Dentro? Quanto que é 24 vezes 57? Opa! O que aconteceu no cérebro quando eu trago uma equação um pouco mais complexa? O que aconteceu no cérebro de vocês? Travou. Olha, os competitivos, né, não vão deixar isso aí passar batido. O importante é a convicção. A questão, gente, vocês perceberam que até essa equação mais desafiadora foi rápido responder? Vocês tiveram que pensar e gastar muito neurônio? Não, já estava decorado. Então, isso era o sistema 1 ou 2 respondendo por vocês? 1, automático.
Quando eu trouxe a segunda, um disse, ô 2, sistema 2, agora é contigo. Se vira porque tem que pensar. O que isso tem a ver com a nossa realidade, com a nossa comunicação no dia a dia? Em conflitos, situações mais delicadas, você é daquelas pessoas que reage impulsivamente ou responde assertivamente? Você é daquelas pessoas que diz, comigo eu tomo lá da cá. Pediu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Ou você é daquelas pessoas que consegue respirar, segurar o Rex para não pular na jugular do outro e manter o seu equilíbrio? Fica essa reflexão. Desenvolva a sua inteligência emocional para que você consiga se relacionar muito melhor com as pessoas. Eu falei que vocês precisam olhar para 3 aspectos. O primeiro é olhar para quem? Para si mesmo. Ainda olhando para si, deixa eu contar para vocês que foi feita uma pesquisa isso na Universidade da Califórnia. O pesquisador queria descobrir, quando nós estamos frente a frente com as pessoas, o que tem mais impacto. Quando vocês conversam com alguém, o que tem mais impacto? As suas palavras, o seu corpo ou a sua voz? Levanta a mão quem acha que as palavras têm um impacto maior do que os demais. Todos são importantes, tá? Mas o que impacta mais? Levanta a mão quem acha que são as palavras. Quem acha que é a voz? Quem acha que é o corpo? Ficou bem dividido. Segundo essa pesquisa, 7% do impacto da sua fala vem das palavras. 7%. E em segundo lugar, voz, 38%. E em primeiro lugar, linguagem corporal. A linguagem corporal é a linguagem mais primitiva. Se nós juntarmos esses 2 elementos maiores, é a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é a que nós primeiro aprendemos. Todos nós, durante o nosso primeiro ano de vida, quando éramos bebês, nos comunicamos com corpo, voz, choro, é uma manifestação da voz. Então, o nosso cérebro já está muito treinado de forma instintiva, automática e inconsciente para perceber a linguagem não verbal. Vocês que são papais e mamães, vocês lembram que a partir de 1 ano de idade que os bebês começam a falar as palavras? Mas até esse 1 ano, o cérebro já está muito treinado para se comunicar. Como que é o teu nome? Nancy. Nancy. Então vamos supor que a Nancy chega para mim e diz assim, Débora, posso falar contigo rapidinho? E eu respondo para a Nancy, pode, Nancy, fala. O que eu respondi para a Nancy? Pessoal do fundo, o que eu respondi para ela? O que eu respondi para ela? O que eu respondi para ela? Eu vou perguntar pela última vez. O que eu respondi para ela? Não, gente. Alguém ouviu eu dizendo não, Nancy, não pode? O que eu disse? Pode. Fala. Por que a resposta de vocês, todos, não foi o que eu disse? Porque o cérebro captou o não verbal. E quando existe uma incompatibilidade, a gente vai pelo não verbal. Tudo é importante, palavras são importantes, mas a minha voz e o meu corpo têm que estar condizente com as minhas palavras, para passar a verdade, para inspirar confiança. Não é à toa que diz uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Pensem nisso. Você é daquelas pessoas que fala com os olhos, tá na cara que você não gostou, você não consegue disfarçar? Comece a pensar sobre isso. Observe esse vídeo das microexpressões. Tudo comunica.
felicidade, impaciência, insegurança, desdém, interesse, desinteresse, confusão, desejo, perturbação, psicopata, tristeza, perceberam como o corpo fala? Então, não é só o que sai da sua boca que conta. Prestem atenção na sua linguagem não verbal e no seu tom de voz. Tem uma frase que eu gosto muito. Meu pai sempre dizia: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Tem muita gente querendo valer as suas opiniões no grito, ganhar discussão no grito. Mas o resultado é o oposto. Quanto mais você grita, menos as pessoas irão te ouvir. Muito bem. Olhei para mim. Primeiro passo. A próxima estratégia é crucial, essencial, fundamental para você se conectar com as pessoas, para você influenciar as pessoas, para você argumentar, convencer. Querem saber? É um dos segredos para a comunicação assertiva. E eu vou pedir que vocês coloquem esse segredo em prática. Quer ser assertivo numa negociação? Muda de lugar. Quer ser assertivo com a sua equipe? Muda de lugar. Vai dar um feedback? Muda de lugar. Então eu vou pedir, gentilmente, que vocês mudem de lugar e vocês têm 10 segundos para fazer isso. Valendo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Olha, foram muito bem. Vocês dedicaram um bom tempo aqui para estarem nesse evento. E eu tomo isso como uma responsabilidade. Então, eu quero que realmente vocês saiam daqui com algum aprendizado. E não ficou bom. Não ficou bom. Para serem assertivos, vocês precisarão mudar para um terceiro lugar. E eu prometo que essa é a última vez. Vocês têm 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2,5, aliás, 1,5, 0,5, 4, 3, 2. Agora sim. Que fantástico. Vocês já sentiram que valeu? Já estão mais assertivos? Sentiram isso assim, entrando na veia? Não é brincadeira, gente. É sério. Quer ser assertivo, muda de lugar. Quer vender uma ideia, muda de lugar. Quer negociar bem, muda de lugar. O que é mudar de lugar? Se colocar no lugar do outro. Empatia. Então, depois de olhar para mim, eu preciso, ou ao mesmo tempo, não menos importante, olhar para o outro. Eu vou pegar uma lupa e vou entender quem é essa pessoa. O que ela pensa, o que ela sente, como é que ela está se sentindo nessa conversa. Ela está com medo de falar comigo? Ela está com raiva, ela está irritada, ela está ansiosa, ela está impaciente? Eu vou trazer esse assunto. Qual é o ponto de vista dessa pessoa sobre esse assunto?
Empatia não é frescura, não é mimimi, empatia não é ser bonzinho, empatia não é ser simpático. Não é frescura. Ah, e é só para ser legal com todo mundo. Não. Uma matéria da revista Você RH em 2022 trouxe uma pesquisa feita com 170 empresas americanas, indianas e europeias. Eles fizeram um ranking de empresas que têm esse valor de empatia e as que não tinham. O que eles trouxeram como resultado? As 10 primeiras empresas no ranking da empatia lucravam 50% a mais. Empatia não só é essencial para as relações humanas, mas também para os resultados nas empresas. Por quê? Porque essas empresas que valorizam a empatia são as empresas que têm uma percepção do cliente, um olhar do cliente, estão interessadas em entender a experiência do cliente. Não só do cliente externo, mas do cliente interno, do colaborador. O líder, ele precisa ter esse olhar para saber como é que o seu time, como é que a sua equipe está se sentindo. A escutar mais e ouvir as sugestões, as reclamações, porque quem está lá na ponta certamente tem informações valiosas que o líder sentado na sua cadeira não tem. E tem empresas que às vezes pagam horrores para pessoas de fora virem trazer ideias, quando na verdade as ideias já estão dentro, só que ninguém escuta, não existe essa abertura. Então você tem na sua equipe, na sua família, pessoas muito diferentes, graças a Deus, porque a diversidade é uma maravilha. Olha a soma aqui de tanto conhecimento de cada um com a sua bagagem de vida, com as suas experiências, com seus valores, a sua cultura. A diversidade é ótima. Imagina agora todo mundo na Copa, todos os times terem apenas atacante ou zagueiro. Não, a gente tem que ter pessoas boas em todas as frentes. Por isso é importante habilidades distintas. A empatia faz eu enxergar em cada pessoa da minha equipe qual é a habilidade. Tem pessoas com mais habilidade de fazer trabalhos mais burocráticos. Tem pessoas que gostam de mais desafio, tem aquelas pessoas que gostam de falar em público, tem aquelas que gostam de atender os clientes. Tem aquelas que são metódicas e organizadas e precisa desse trabalho. Como é que a gente lida com cada habilidade, com cada perfil? Através da empatia. E eu vou falar com as pessoas de uma forma diferente. Ah, eu trato todo mundo igual. Tá errado. Respeito é para todo mundo, sem dúvida. Mas falar da mesma forma com todos provavelmente não vai funcionar. Porque tem aquelas pessoas que são mais objetivas. Então, para estas pessoas objetivas, não mande um e-mail com 5 parágrafos extensos, que a pessoa não vai ler. Ela não vai ter paciência para ler. Seja direto. Coloque apenas um resumo em tópicos. Mas tem pessoas que são mais detalhistas. E para essas pessoas tomarem decisão ou para elas fazerem alguma coisa, ela precisa de muita explicação. Então, para essas pessoas, você tem que dedicar um tempo a mais de fala. Isso é empatia. Ajustar a comunicação. Então, é como se fosse um jogo de xadrez. Cada peça que eu movimento não só pensando em mim, mas pensando no movimento do outro, sim ou não? A comunicação é a mesma coisa. Se eu falar isso com a Juliana, o que será que ela vai trazer de argumento? Se eu perguntar isso, o que será que ela vai trazer de justificativa? Então, eu vou pensando na fala do outro para ajustar a minha fala. Olhando para as emoções. Então, a empatia é eu entender o que as pessoas pensam e sentem. Se vocês olharem para cada um da sua equipe, você sabe o que motiva cada um da sua equipe? Você sabe o que essas pessoas,
O que move elas? O que faz essas pessoas acordarem todo dia? Vocês sabem quais são os sonhos das pessoas que trabalham com você? Você sabe o que as desmotiva? Se não sabem, tá faltando empatia. Então, empatia é como se fosse uma senha de Wi-Fi. Sabe quando nós chegamos aqui, nossa, eu preciso pegar meu celular e conectar. Qual é a senha do Wi-Fi? As pessoas têm a sua senha. Qual é o teu nome? O Diego tem a senha dele. Eu preciso descobrir qual é a senha para a gente se conectar e para estabelecer uma relação de confiança. Para eu conhecê-lo e ele me conhecer para a gente trabalhar juntos. Então, precisamos nos esforçar para descobrir o jeito que cada um, de lidar com cada um. E a melhor forma de a gente descobrir como lidar com as pessoas e conhecê-las melhor é através da escuta. Só que a gente vive num mundo da pressa, da impaciência, da ansiedade. Não temos mais tido boas conversas, longas conversas, como tínhamos antigamente. Sim ou não? Eu sou do interior. E eu lembro que é muito comum a gente passar mundo rural, cidade rural. As pessoas sentavam ao redor das árvores, com as suas cadeirinhas, com o seu mate, com o seu chimarrão e ficavam lá. Final de dia, horas. Não tinha celular, era conversas. As pessoas sentavam na rua para conversar. E hoje isso está se perdendo. Falta de conexão. Somos ou não somos bons ouvintes? Vou fazer um teste com vocês, mas não precisa me responder em voz alta. Mas pensem. E no dia a dia, você em alguns momentos finge que está ouvindo? Balança a cabeça, olha para a pessoa, mas está pensando longe. Está pensando lá nos problemas que tem que resolver, na lista do supermercado. Você interrompe o outro no meio da frase? Tá, não, já entendi, deu. Pula essa parte. Tá, isso eu já sei, conclui. Ou você é daquelas pessoas que discorda mentalmente. A pessoa vem, traz uma ideia, conta algo e você mentalmente, ai, que idiotice, nada a ver. Meu Deus, esse cara não para de falar. Eu não estou escutando o outro, estou escutando as minhas vozes, as minhas críticas, os meus julgamentos. Ou você costuma concluir antes de ouvir. Engenheiros, cuidado. O cara fala e eu já tô assim, ó, já tô lá na solução. Não preciso terminar de ouvir. Já sei o que ele quer, já sei até como resolver o teu problema. Nem precisa me explicar mais. Quanto mais inteligente, quanto mais experiente, mais expert a pessoa é na sua área, maior a tendência disso acontecer. Você é daquelas pessoas que não olha nos olhos quando fala? Vai falando. Não, pode falar que eu tô te ouvindo. Ou no computador, né? Pode falar que tô te ouvindo. Ou usar uma linguagem corporal de discordância. A pessoa conta, eu até deixo o outro falar. Mas quando ele começa a explicação, eu já estou reagindo negativamente. Atire a primeira pedra que não se identificou com nenhum desses comportamentos. Temos um espaço ou não temos para melhorar a nossa escuta? Acredito que sim. Para, olha e escuta. Assim como está nos trilhos do trem. Para o que está fazendo, olha para a pessoa, escuta, interessado. Faça perguntas. Questione de forma interessada. É mesmo? Me conta mais. E daí? O que aconteceu? E deu certo no final? Tá, mas como é que vocês lidaram? Como é que vocês resolveram isso? Me conta mais. Fazer perguntas demonstra o quê? Interesse. Fazer perguntas esclarece dúvidas. Vocês já conversaram com pessoas prolixas, enroladas, que não sabem explicar o que elas querem? Já tiveram clientes assim? O cliente não sabe explicar o que ele quer? Faça perguntas. Fazer perguntas é uma arte da escuta ativa. E parafrasear, deixa eu ver se eu entendi.
Então quer dizer, doutor César, que precisamos fazer isso, isso e isso? Tá, deixa eu ver se eu entendi bem. Só para confirmar, o que você vai fazer, então, é me mandar até amanhã? Isso aí? Foi isso mesmo? Gaste um tempo para confirmar. Escuta ativa. Aí eu vou trazer um vídeo para vocês refletirem, principalmente sobre a liderança e a escuta ativa. A story about Nelson Mandela. Nelson Mandela is a very important leader because different leaders are viewed differently depending on where you go. But Nelson Mandela is universally regarded as a great leader, no matter where you go. That's true. And he was asked by a journalist once, how did you learn to be a great leader? And he told the story of when he was a boy. He was actually the son of a tribal chief. And he said he remembered going to tribal meetings with his father. And he remembers two things. One, they always sat in a circle. And two, his father was always the last to speak. And if you think about it, even well-intentioned leaders, we come in and sit at the head of the table, you know, and we say to the team, okay, here's the problem we have. This is what I think we should do, but I want to know what you think. Too late. You bias the room, or you make people feel like their opinion doesn't matter, as opposed to sitting down and saying, here's the problem. I want to know what you think. And that being good at having a poker face. You can ask questions, but not giving away if you agree or disagree. And at the end, you can have the exact same opinion as you came in with. But two things happen. A, you actually get the benefit of more input. Right. So you actually may change your point of view. And other people feel like they could contribute. And they feel like they were contributing because they were. Right. So yeah, it is a fantastic practice to literally practice being the last to speak. Pense sobre isso. Você é um bom ouvinte? Olhei para mim, olhei para o outro. Terceiro foco. Olhe para as palavras. O que você vai dizer, como você vai dizer. Olhe para a sua mensagem. O que é importante hoje em dia? Desenvolvermos mais clareza, porque a falta dela gera ruídos e mal-entendidos. Tem uma frase que diz assim, a maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. A clareza é importante no nosso dia a dia, em reuniões, feedbacks, conversas difíceis, negociações, conflitos, quando você vai orientar, delegar uma tarefa, tudo envolve clareza. Observem essa cena aqui. Avisa a hora que bater. Pode deixar, vem. Vem, vem. 10:03. Por que acontecem esses ruídos de comunicação? A comunicação é muito complexa, gente. Por quê? Acompanhe essa linha de raciocínio. Entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu acredito dizer e o que eu digo, e entre o que você quer ouvir, o que você ouve, o que você acredita que entendeu, o que você quer entender e o que você entende, existem 9 possibilidades de você não ser entendido. Por isso que a comunicação gera tantos problemas, ou a falta dela, na verdade. Para isso, temos uma fórmula composta por 3 elementos. A comunicação tem que ser. Imaginem que vocês estão no laboratório criando uma fórmula que vai trazer mais eficiência e mais eficácia para a sua comunicação. Gravem e decorem. A comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante. Se vocês não lembrarem de muita coisa da palestra, lembrem disso. A comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante. A sua mensagem precisa ser sucinta. Isso mesmo. Por quê? Por que sucinta? O que acontece com o seu cérebro quando conversa com uma pessoa prolixa? Se desinteressa, se desliga. É tanta enrolação que metade vai pro lixo.
O que acontece hoje em dia? Não temos mais tempo, as pessoas estão ansiosas, com uma capacidade de prestar atenção cada vez menor. Então, não enrole, use frases mais curtas, evite detalhes desnecessários, excesso de informações, excesso de explicação, confunde a cabeça das pessoas. E evite falar várias vezes, é aquela pessoa que é repetitiva. Conhecem gente assim? Ela fala 2, 3, e eu já ouvi, ela tá repetindo de novo. Mas ela repete com a intenção de ser bem compreendida. Só que é chato. Se torna aquela pessoa chata. Quem aqui já falou e foi mal interpretado? Quem nunca? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Você pede uma coisa e a pessoa entende outra, faz outra. Então agora vocês vão pegar, por gentileza, o bloco e vocês vão desenhar uma casa bem simples. Vocês têm 30 segundos para desenhar uma casa bem simples. Valendo. Sem olhar para a casa do vizinho, é a sua casa. É o seu projeto. O meu pedido estava claro para todos, gente? Vocês entenderam o que era para fazer? Não é psicotécnico, sou fono, não sou psicólogo. O meu pedido estava claro para você, sim ou não? Não. Se o meu pedido estava claro e eu fiz o mesmo pedido para todos, com certeza a sua casa ficou igual a do coleguinha, do vizinho. Rapidamente dê uma espiada na casa do colega. Levanta a mão quem fez uma casa com 2 janelas. 2 janelas. Baixa a mão. Quem fez uma casa com 1 janela? Baixa a mão. Quem fez uma casa com chaminé? Quem fez uma casa sem chaminé? Por que eu pedi uma casa bem simples, cada um fez de um jeito? Porque a minha comunicação não foi específica. Estava claro, mas não estava específico. Então não adianta pedir, precisamos dessa planilha com urgência. Tá claro, mas não tá específico. O quanto antes. Precisamos dessa planilha para as 9h30 da manhã. Precisamos dessa planilha para o dia 24. Você precisa se empenhar mais. Como assim? Seja mais específico. Faça um relatório bem completo. Seja mais específico. Como vou ser mais específico? Usando exemplos, trazendo dados, fatos concretos. Como diz o ditado, contra dados e fatos não há argumentos. Usando analogias. As analogias são excelentes. Engenheiros. Tenho autoridade porque eu convivi com um engenheiro na minha casa. Não vou nem te explicar, porque isso é muito difícil. Essa fala não vai entender, não vou nem explicar. Não é o outro que é burro, é você que não sabe explicar de um jeito simples e acessível. Use uma linguagem simples para o outro, acessível para o outro. Evite jargões, porque na mente da pessoa leiga o jargão vira isso aqui. Você fala uma coisa que é tão óbvia, mas para o outro não é óbvio. Cuidado com o estrangeirismo, palavras em inglês não é todo mundo que sabe. Siglas, sopa de letrinhas, as pessoas não vão te entender. Então, muito cuidado. Quem é o seu interlocutor? A regra maior aqui, fale o óbvio, porque o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Seja específico. Onde não há informação, entra a imaginação, e a imaginação é fértil. Aquilo que você não fala gera uma lacuna que o outro vai preencher com alguma coisa. Agora, para finalizar a nossa fórmula, leiam essa frase. O desafio da liderança não é fazer as pessoas fazerem as coisas, e sim fazer elas quererem fazer as coisas. Por que a gente pede várias vezes, 5 vezes, 10 vezes? A pessoa diz que vai fazer e não faz. Por quê? Porque ela é teimosa? Não.
Porque muitas vezes o que está faltando? Mostrar relevância. Ao pedir alguma coisa, diga qual é a importância, qual é o impacto, qual é o propósito, quais são os benefícios de essa pessoa fazer isso do jeito que você está solicitando, quais os riscos se ela não fizer isso que você está orientando. Dê um bom motivo. O cérebro está sempre em busca de um porquê. Querem ver uma frase? Preciso que você me envie o relatório o quanto antes. É importante, não esquece. Tá sucinto? Sim. Tá específico? Não. Tá relevante? Não. Preciso que você me envie o relatório hoje até às 16 horas. Tenho uma reunião com o diretor às 18 para apresentar os resultados. É preciso destes dados para incluir na apresentação. Tá mais sucinto. O cérebro está sempre em busca dessa relevância. Ou ele busca um prazer ou a dor. Alguma coisa eu tenho que mostrar. Então, toda vez que você pedir algo, mostre as vantagens. Porque assim, se você fizer isso, nós vamos conseguir para agilizar. Se não fizermos desse jeito, corremos o risco de... Então, eu trago um gatilho de recompensa ou um gatilho de dor. Tenha um bom porquê. Tenha bons argumentos. As pessoas vão se engajar muito mais. E por último, use uma linguagem positiva. Eu dei um treinamento para uma área de TI e eu perguntei, me explica o que você faz. Aí um funcionário disse assim, o meu trabalho é resolver o problema dos outros. E o colega do lado que fazia a mesma coisa disse, o meu trabalho é achar soluções para as pessoas. Eles faziam a mesma coisa. Eu posso falar assim, esqueceu o que nós combinamos ontem? Lembra o que nós combinamos? Eu posso dizer, eu não posso falar com você agora, mas eu também posso falar. Eu posso falar contigo daqui a 30 minutos. Nos feedbacks, você está muito lento. Eu estou focando no problema. Traga uma linguagem positiva na solução. Você precisa agilizar. Ao invés de falar, você está displicente, você precisa prestar mais atenção. Module, escolha bem as palavras. E preste atenção nessa pergunta. Se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma seria nutrida ou envenenada? O que você tem feito da sua comunicação? Para concluir, a comunicação depende de olhar para si, olhar para o outro e olhar para a mensagem. Ah, já sei tudo que tu me disse, não trouxe nenhuma novidade. Então pensa nessa frase. Saber e não fazer ainda é não saber. Olhem para o futuro e pensem. Que pessoas vocês querem se tornar? Que equipe vocês querem construir? E olhando para aquela pergunta, que tipo de liderança você está sendo hoje? Que legado você está deixando? O que as pessoas estão aprendendo com o convívio com você, com a sua liderança? Como diz aquela lei, você colhe o que planta. Mas você escolhe o que planta. A colheita vem. Então, gente, comunicação não é um dom. É uma escolha, é uma decisão. E essa decisão só depende de você. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito sucesso. Muito obrigada. Perguntas? Vamos deixar o QR Code agora. Não, tira o QR Code. Vamos cancelar o QR Code. Gostaram? Ah, eu sabia que eu gostava. Mas assim, ó, vamos fazer um exercício já da palestra. Né? Vamos experimentar aqui nas próprias perguntas. Então, vamos fazer umas perguntas ser. O que é as perguntas? O que é as perguntas ser? C de S, o quê? E. R. Então tá. Muito bem. Vamos abrir aqui 3 perguntinhas ser. Por causa do nosso horário, temos outros compromissos. Quem é que se dispõe aí? Aqui. Mais quem? Por enquanto ninguém? Então vou atrás. Primeiro, parabéns. Obrigada. A sua comunicação é ser.
Muito obrigada. Em segundo lugar, eu vou tentar ser. O que me deixou bem impressionado aqui foi a questão da empatia. E os dados que vieram aqui dizendo que a empatia, foi medida a empatia em empresas, e as empresas que tinham mais empatia tiveram o maior lucro. Aí eu tenho uma pergunta específica para ti. Como medir a empatia? Ela não se mede, a empatia não se mede. O que eles mediram foi os resultados daquelas empresas que tinham nos seus valores a empatia, entende? A gente não consegue medir empatia. A gente sente, a gente exercita. É um músculo que, se eu não exercito, ele atrofia. Nós temos todos neurônios espelhos, que são os neurônios que nos capacitam para sentir o que o outro sente. Um exemplo: um jogador quebra o joelho, quebra, e a gente vê a cena. Qual é a nossa reação? Neurônios espelhos. Então, não tem como medir isso quantitativamente, mas eu posso desenvolver cada vez mais, e todo ser humano é capaz. Apenas os psicopatas e os autistas, num grau bem forte, não têm essa capacidade empática. Obrigada pela pergunta. Pois é, em primeiro lugar, o que me trouxe hoje aqui é que há muitos anos atrás eu li um livro sobre assertividade, mas de um ponto de vista psicológico, psicoanalítico. Isso mudou minha vida. Olha só. As comunicações, contatos, etc. Mudou a minha vida. Então, quando anunciaram, eu digo, eu quero ir ver. Interessante. Mas a pergunta é a seguinte: tudo isso que você falou, achei maravilhoso, é praticamente o que eu pratico hoje. Mas as comunicações virtuais de hoje estão me deixando sem chão. Verdade. O que fazer? Seja mais específico na dúvida. No WhatsApp, nas reuniões online. Olha que eu sou bom de redação. Olha, gente, a gente tem que resgatar a comunicação, a conexão humana. A tecnologia, ao mesmo tempo que aproximou os distantes, afastou os próximos. Precisamos resgatar a qualidade dos relacionamentos. Para mim, assim, eu fico tão chocada com o WhatsApp. A minha madrinha tinha 80 e poucos anos, quando ela me mandou no meu aniversário, parabéns, pelo WhatsApp. Aí eu falei, o mundo tá perdido. Até a tia Carmen me mandando pelo WhatsApp, não, eu queria uma ligação. Ligava todos os anos. Todos os anos. Então, a gente está perdendo o humano. A tecnologia está ficando cada vez mais humanizada e o ser humano mais robotizado. Precisamos inverter. Essa é a minha opinião. Pessoal, obrigado então. Infelizmente, vamos ter que ir encerrando aqui. Já vou anunciar, foi feito um sorteio aqui com todas as auditorias, tá tudo ali escrito. Já está pronto. Para quem quiser auditar, tá tudo certo ali. A primeira vencedora foi a doutora Ângela Vomila. Ganhou um livro da Débora. Que legal. As mulheres na maioria aqui. E a segunda... Olha só. Cadê as fotos aí? Uma fotozinha. Olha a foto. Aqui. Não, depois eu vou autografar. Aqui. Não está autografado, depois eu autografo. Segunda sorteada, Vera Maria Carrion. Escreva ali, tá? Cadê a Verinha? Olha as mulheres aqui, gente. Já foi? Então perdeu. Lamento. Perdeu. É para quem tá aqui. Terceiro sorteado, Neucir. Me dá mais um nome aí. Neucir. Sorteia outro. Neucir Vanier. Não tá aí também. 2 nomes. O segundo livro vai para Josemir Calcanhoto. Olha aí! Mas fez a pergunta. E o terceiro, mas olha só. Depois eu autografo. Mas as mulheres estão com tudo mesmo. Olha aqui. O terceiro vai para a nossa diretora Jéssica. Viu?
E não tem marmelada, tá ali auditado. Tem auditoria nisso. Mas eu tenho uma explicação, eu já vou dar essa explicação. Que legal! Que legal. Eu tenho certeza que quando eu anunciei o sorteio, muitos de vocês pensaram, não vou ganhar. Ih, sou azarada. Nunca ganho nada. A Jéssica falava desde a outra reunião, eu quero ganhar esse livro. Pessoal, sabe o que eu escrevi? Viu? Pensamento positivo. Funciona, gente. Linguagem positiva. Não foi, Thalys? Tinha que ser os fofoqueiros lá de casa. Pessoal, então aqui, ó. Para encerrar, quero chamar aqui o nosso vice-presidente João Vivian para fazer a entrega de uma pequena lembrança aqui para nossa palestrante, a Olha. Débora, tirar a devida foto, registrar e tudo mais. Aê! Obrigado. Aí, Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse tema é importante. Agradeço muito a Débora. foi um prazer. E hasta la vista. Muito obrigado. Tchau, tchau.